Uma das melhores coisas que ocorre na nossa sociedade é que as pessoas, elas não acreditam na maior parte dos psicanalistas. E isso é o que salva a classe média letrada, principalmente a classe média letrada mesmo, né? Não que tem diploma, ou seja, não estou falando daquela classe média que vota no Bolsonaro. Estou falando da população em geral que tem uma escolaridade para ler as coisas do jornal, para acompanhar o jornal, para acompanhar a crítica literária do jornal. Antes a gente não ligava para fazer essas divisões, né? Mas agora é preciso fazer essas divisões porque há uma camada à la Marçal, à la Bolsonaro, que chegou a participar da conversação da sociedade, através das mídias eletrônicas, etc. A sorte nossa, então, é que as pessoas leem e não levam a sério. Pode até conversar, pode até achar que leva a sério, mas na prática não leva a sério. Eu estou dizendo isso porque hoje eu fui ver aqui a resenha de um novo livro da Vera Iaconelli, que é nossa amiga aqui do canal. Eu mesmo já fiz elogios a ela como uma mulher sexy. Eu não vou falar uma mulher inteligente. Ela é inteligente. Eu vou dizer uma mulher sexy, né? E gosto de dizer isso, porque eu acho que se a gente perde essas possibilidades desses adjetivos que eu acho legais, interessantes, a gente se diminui, né? Homens não poderem fazer elogios a mulheres é alguma coisa da qual eu não participo. Mas eu conheço os textos dela, então, portanto, eu não dependo da resenha que foi feita pela Folha de São Paulo para conhecer os textos, para saber o que tem no livro. Porque se eu dependesse da resenha, estaria roubado. A resenha é uma desgraça. Deixa eu ver quem fez aqui o comentário da Vera. Raíssa Basílio. Não, muito ruim, Raíssa. Não é assim que faz resenha, não. Mas não vou dizer que você errou para dar uma impressão do livro. Acho que não ajudou o livro. Mas o centro da coisa você pegou, porque eu conheço os artigos da Vera, os artigos já foram todos publicados, né? São artigos reunidos, já publicados na Folha, e eu sei que o tom é esse. Então eu não diria que a resenha é muito ruim, desculpa, Raíssa. Eu diria que ela não ajudou o livro, tá? Bem, o que é o problema desses psicanalistas? É que a narrativa do Freud é uma narrativa, do freudismo em geral, que precisaria ser relativizada. Os psicanalistas precisariam voltar a considerar possibilidades de estudo de novas narrativas. Porque há digamos assim, um eixo da narrativa do Freud que é muito datado. Muito datado. Não tem o tom de clássico que ele, Freud, gostaria que tivesse.
o Foucault denunciou um eixo datado. E com isso fez toda uma outra leitura e propiciou outras narrativas. Um dos eixos datados que o Foucault denunciou, depois Deleuze e Guattari retomaram. Enfim, há toda uma literatura que propôs que se saísse deste eixo datado que é a importância da repressão, da negatividade da repressão. Melhor dizendo, a repressão tomada como um elemento de efetivo reprimir, ou seja, a repressão reprime. E a sublimação é a única saída da repressão. Em outras palavras, para lembrar do que se trata teoricamente, vocês sabem que o Freud considera toda a civilização, todo produto civilizado, quer dizer, o homem ter se tornado homem, o homem ter produzido cultura, ter gerado a civilização, o Freud considera como sendo algo que só foi possível por conta da repressão. Foi preciso levar as energias psíquicas do homem, que para o Freud são sexuais, são energias da libido, foi preciso pegar esta libido e fazer com que ela se canalizasse para outro lado, de modo que sem a repressão da libido, nós não teríamos produzido a civilização. E resultado, as patologias, as doenças e mesmo a nossa vida normal, anormal, é fruto dessa civilização por conta de nós pagamos esse preço para construí-la, que é o abdicar da felicidade, o abdicar do grande bem-estar sexual ou libidinal. Esta tese, o Foucault lembrou que ela havia se tornado um impeditivo, Ela transformou o desejo em desejo reprimido e a civilização em subproduto do desejo reprimido. E Foucault mostrou como os mecanismos de controle, de disciplina, de organização, tudo aquilo que a gente conhece como sendo os desvios, para que se construa a civilização, não são negativos, eles são positivos. Você não precisa necessariamente reprimir um desejo para que ele se dirija para outro lado e produza a civilização. As coisas são mais complexas. Na verdade, quando você faz uma atuação de organização ou de educação ou de controle, você faz positivamente. Você quer que um corpo funcione de tal maneira, então você dá exercícios, trabalhos para ele funcionar de tal maneira. Não é que você o reprime, ele pela tangente constrói coisas. É que você o molda
e não pela tangente, mas pelos objetivos pelos quais você queria que ele fizesse tal coisa, ele fez tal coisa. Quando se põe alguém para treinar um movimento, e essa pessoa realiza depois esse movimento numa fábrica, ou num esporte, ou em qualquer outro lugar, o que se quis foi não reprimir a pessoa, mas fazer com que ela produza aquele movimento. Quer dizer, há um sentido positivo na atuação do humano sobre o humano. E não um sentido negativo. A cultura não é um subproduto. Eu acho que a partir desta leitura de inspiração Foucaultiana, não digo do próprio Foucault, mas ela é inspiração Foucaultiana, uma série de outras narrativas que os psicanalistas às vezes leem, mas não levam muito a sério, porque há um viés na psicanálise, né? Qual viés na psicanálise? Ela vem de tentativa de uma resolução de problemas médicos. Há patologias, o Freud não dá conta delas com as hipóteses médicas que ele tem, ele cria essa noção de inconsciente, a partir do inconsciente ele cria a noção de reprimido, e com essas duas noções ele começa a dar conta da clínica. Então não é um problema filosófico que ele está enfrentando, é um problema médico. Isso criou um viés na psicanálise, que é você ter toda uma literatura, todo um estudo, todas as vezes uma academia gerando uma literatura sem a tradição filosófica. Ela vem pela medicina. Então você cria uma cultura, né, que entrou em diálogo com a filosofia, mas que se fecha necessariamente ao que se produz sempre por psicanalistas. Ou seja, virou uma tradição de um segundo tipo de literatura. Uma literatura que não é nem médica, nem filosófica, né? É uma literatura chamada psicanálise. E muita gente se torna psicanalista conhecendo essa literatura. E perde, portanto, o contato com os clássicos. Às vezes vê os clássicos num bom ensino médio, né? Depois um pouquinho na faculdade, mas não se dedica a ponto de poder gerar novas narrativas. E eu acho que acontece muito isso dentro do campo da psicanálise. Você pode falar, mas isso acontece em qualquer campo, sim, mas o problema é que no campo da psicanálise não dá para acontecer isso, porque ela, de certo modo, às vezes, quer dar conta de problemas que são tradicionalmente filosóficos. Já não são mais problemas médicos. E, portanto, os psicanalistas precisariam voltar a ter uma formação filosófica que raramente eles têm, ou quando tem por autodidatismo, o que é ruim. E aí você deixa de poder ver outras narrativas. E no livro da Vera tem uma ideia que é virou um pouco de senso comum, que vem do freudismo, de dizer que a felicidade não é possível, que ela é uma falsa ideia, que é aquilo que o Freud achava né? O amor é sempre enganoso, o apaixonado está sempre enganado. E o combate àquilo que a psicanálise chama de romantismo, o amor ideal, o amor romântico, isso tudo só causa decepção. Espera-se o amor romântico, espera-se o amor ideal, e isso é necessariamente decepção. Então isso já é um problema.
a ser tratado. A outra coisa são os substitutos da felicidade, né? O consumo é substituto. A busca de amores também é substituto. Tudo ilusório. Na verdade, é preciso realismo. Ora bolas, gente. Ora bolas. Isso é uma postura tão antifilosófica e talvez até antimédica, excessiva. E é uma narrativa que gira em falso porque ela não tem contribuído em nada para ajudar as pessoas. Se tivesse contribuído, as pessoas estariam mudando, mas as pessoas não mudam. Elas escutam isso, leem, fingem que estão acreditando, até conversam sobre isso, pode até falar que amadureceram por conta disso, mas elas não vivem com isso. Na hora de viver, elas lançam mão do quê? De elementos completamente contrários a isso. Elas lançam mão, querendo ou não querendo, de esperança, de amor romântico, de busca de pequenas felicidades do consumo e de prazer. É na negativa de todos os conselhos da psicanálise e todos os conselhos da Vera, por exemplo, que se vive. A Vera poderia dizer, então por isso que há essa desgraça toda, né? Não, as pessoas não estão tão desgraçadas quanto ela pensa. Nem são tão sofredoras quanto ela descreve ou acredita que são a partir da clínica. As pessoas continuam tocando as suas vidas dentro de um grau muito satisfatório, buscando felicidade eterna, sim, buscando amor ideal, casamento ideal, sim, e que dure, buscando e tendo esperança, não se sabe no que, aliás, esperança não é para saber no que, é só esperança, e comprando coisas, consumindo, ou buscando consumir por pequenos prazeres. As pessoas fazem essas 4 coisas. E ao fazer essas 4 coisas, elas são felizes. E essa felicidade não aparece na clínica psicanalista, porque quando você vai lá é para reclamar, hein? Não para contar dessas felicidades. E aí, o psicanalista toma os pés pelas mãos. Ele acha que está diante de um poço de infelicidade, mas não está. Até porque ele próprio também vive com essas 4, mas não se dá conta. Porque na hora de escrever, ele escreve a partir do que ele leu e não a partir do que ele realmente vive. E nesse ponto, eu faço acusação até para a própria Vera. Que duvido que não se sinta não só com prazer, mas feliz ao se vestir, cortar o cabelo, se apresentar de maneira sexy, ela se apresenta. Agora, você pode me dizer, professor, mas quais seriam então as outras narrativas? Eu tenho sugerido várias, mas uma delas que eu tenho sugerido por razões pessoais, porque eu escrevi 2 livros sobre esse autor. É um autor que me é familiar. Ele é tão familiar quanto o Hort. Ele é tão familiar quanto o Marx, para mim. Ele é tão familiar para mim quanto o Davidson. É um autor, né, com o qual eu transito. Então, essa narrativa do Peter Sloterdijk é uma narrativa que põe uma cunha na narrativa freudiana logo de início. Por ele partir de uma antropologia que não esteve nas mãos do Freud. Qual a antropologia? Uma antropologia do mimo. O que é uma antropologia do mimo? É começar a entender que nós não precisamos olhar o homem
só a partir do momento que ele adquire a linguagem. Que a gente poderia olhar o homem antes da aquisição da linguagem e, inclusive, nós olharmos para a discussão que sempre existiu, a conversa que sempre existiu, a respeito da vida humana intrauterina. Nós estamos tão acostumados à ciência experimental, tão acostumados a lidar com objetos, que a gente não consegue entender aquilo que a gente não possa pegar. Mas isso é uma ciência muito, como é que eu diria, tosca. Porque se a gente for pensar em ciência não tosca, a gente lida com mais coisas que a gente não pode pegar e nem ver do que pegar e ver. E a leitura do Peter Sloterdijk pela antropologia, pela religião, pela sociedade e até por uma discussão que ele faz chamada ginecologia negativa, né, que é você adentrar o útero sem botar as mãos, nem os olhos, até por esta ideia, né, ele começa a lançar mão do quanto nós, humanos, só somos humanos por conta do mimo. Sem o mimo, nós não seríamos o que somos. Por quê? Porque nós tivemos aí um probleminha na evolução. Em determinado momento, nós criamos as possibilidades da neotenia. O que é neotenia? Neotenia é você fazer com que a espécie adquira uma particularidade do indivíduo. Nasce um indivíduo fora do eixo, esta característica tinha tudo para não ser repassada, ela é repassada, ao ser repassada, ela encontra campo para proliferar, prolifera e de repente você tem uma espécie inteira com esta característica que passa a ser uma característica da própria espécie. Um elemento de neotenia é nós termos feito da espécie humana uma espécie eternamente jovem, eternamente criança. Não há possibilidade da espécie humana nascer de outra maneira senão jovem e caminhar jovem durante quase toda a vida. Né? Nós somos jogados pro mundo, somos empurrados para fora do líquido amniótico, para fora da placenta, e o que nós carregamos para fora é muito pouco. É muito pouco. Que restou o quê? Restou a mãe olhar e, ao invés de ser progenitora e separar os que vão vingar dos que não vão vingar, ela, talvez por uma folga, talvez por estar num lugar onde os predadores foram afastados casualmente, ela teve tempo de cuidar de todos. E acabou se afeiçoando àquele que tinha, digamos, características estéticas melhores. Melhores no sentido de que ela deu mais atenção. Achou mais bonitinho aquele que não tem pelos. Aquele que nasceu com características de precocidade. Aquele que tem mais cara de aborto do que de nascituro. Ela achou mais bonitinho. Cuidou mais dele. A genética dele tem esse defeito, né? A de nascer antes do tempo. E eis que a evolução fez o resto. Criou uma espécie que nasce antes do tempo. Uma espécie cuja cabeça cresce demais. Deveria nascer 2 anos depois.
mais 2 anos depois a cabeça não passaria, então ela, zupt, nasce antes. Nasce de 9 meses. E tá ali. Não anda, não come sozinho, não faz nada. Tudo tem que ajudar. Até 2 anos. Até completar aquilo que seria a gestação completa. O que se faz durante 9 meses mais 2 anos? Mimo. Mimo. Se dá tudo aquilo que é o não necessário. Sempre o a mais. Sempre o mimo. Você não dá o leite para a criança e tira. A mãe mais com pressa do mundo, a mãe dita com menos capacidade de ter paciência do mundo, ainda assim, ela dá um tanto e força mais um tanto. Quer dizer, a ideia de mimo, a ideia de completude, a ideia de ir para além da necessidade. Aquilo que o Freud viu como sendo narcisismo, você fazer da... Ele usava a expressão Sua Majestade o bebê. O Peter Sloterdijk diria, não Sua Majestade o bebê, mas simplesmente o bebê. Vai se fazer o quê com alguém que vem de uma situação de mimo, que é o útero? Um lugar onde você nem precisa pedir, é o lugar onde é o próprio paraíso, onde você não precisa pedir nada e já tem. Se não continuar. E a vida toda depois passa a ser um mimo, né? Nós criamos situações de mimo. A ponto de nós criarmos uma civilização onde as grandes reivindicações são todas elas, não por necessidades, mas por mimo. A gente sempre quer o sábado e o domingo, a gente sempre quer a festa, a gente sempre quer a adulação, a gente sempre quer o reconhecimento e o amor. Então, são eles, né? E a gente sempre tem a esperança de que tudo isso vá se completar. De modo que nós somos seres endorfinados, né? Nós respondemos pela nossa organização hormonal, nós respondemos ao mimo. Tirou o mimo, nós definhamos, perdemos as nossas características humanas. Se nos der aquilo que é necessário, nós deixamos de ser humanos. Nós cantamos sempre segundo a canção do Mowgli, no sentido contrário dela, até porque as imagens são todas contrárias, né? Aquela do Balu, né? Só uso o necessário, né? O extraordinário é demais. De jeito nenhum, né? Eu só uso o extraordinário, o necessário eu não quero. Tanto é que as imagens do filme do Disney mostram só situações de mimo quando ele está falando que está usando só o necessário. Reparem que quando você tem essa narrativa, você não estranha que alguém vá ao shopping e tenha o prazer de comprar um sapato. E fique experimentando. E fique no espelho várias horas. Você não estranha. Você não estranha que alguém case e vendo várias pessoas divorciarem ao lado, inclusive os padrinhos todos divorciados, e você faça juras de amor. Você não estranha que alguém vá para a guerra e faça uma oração para voltar. Você não estranha de maneira nenhuma que os concursos de beleza se abram para que você possa fazer modificações do corpo para participar. São mimos, gente.
é uma busca pela satisfação momentânea, que na verdade não é momentânea, porque você a busca de tal maneira que ela passa a ser o tempo todo essa busca. E quando você obtém gerações e gerações mimadas, a qualidade da vida se amplia assustadoramente. A palavra mimo virou uma espécie de palavra negativa exatamente por conta da narrativa freudiana e psicanalítica. Mas se você tem outras narrativas, a palavra mimo não tem essa conotação negativa. Ser mimado não é ser mimadinho. Ser mimado é ser o ser humano. Que acopla essa condição de mimado à condição de acrobata. Qual? A de fazer exercícios repetindo certas ações para ficar adestrado na busca do mimo. É a produção do homem pelo homem. Essa narrativa do Sloterdijk, e que os psicanalistas nem deveriam desconhecer, porque o Winnicott tem uma narrativa que se adapta a isso, que privilegia muito mais a relação mãe-filho do que o conflito pai-filho, deveria ser conhecido. Isso mudaria completamente os artigos da Vera. Por isso que eu acho, gente, quem sou eu para dar conselho para as pessoas, né? Mas como escritor e como filósofo e professor, eu tenho obrigação de falar. Eu acho que pessoas como a Vera deveriam voltar a estudar. Escrever menos. Essa ideia de ter que escrever o artigo, eu já vi vários artigos da Vera que foram escritos porque ela tinha que entregar aquela semana. Se ela tivesse que entregar um a cada 2 meses, ou 3 meses, ou 6 meses, ela teria tido tempo para ler, escrever, para sair do freudismo que monopolizou a cabeça dela. E muita gente está se deixando monopolizar por uma narrativa a vida toda. Aliás, a formação filosófica também tem feito isso com as pessoas, né? A formação é você se especializar num filósofo. E aí você simplesmente não tem uma história da filosofia na mão, não tem leitura de outros filósofos, você fica especialista, o cara é especialista em Wittgenstein, o cara é especialista não sei no que. Tudo me perguntaram, a sua formação. Ô, meu amigo, minha formação, sabe, Marx, Hort, Hegel, Platão, Sloterdijk, Deleuze, minha formação é... Cada época da minha vida eu me dediquei a um filósofo, às vezes 5 anos, 3 anos, 2 anos, intensivamente. Fora as narrativas, né? Por exemplo, eu tenho a leitura da obra inteira do Agamben. Eu escrevi sobre o Agamben o quê? 1 ou 2 textos bem pequenos. Não é que você vai escrever sobre o autor que você tem domínio e que você transita. Mas é uma vida a mais que você ganhou, né? É uma vida a mais que você ganhou. Isso falta. E na psicanálise tem esse problema, né? O sujeito acha que ele tem que dar conta da clínica, que aquele instrumento que ele tem dá conta da clínica, e ali ele fica envolto aqueles problemas da clínica e fica repetindo esses jargões. De ir contra o consumo, ir contra a felicidade romântica, não, tudo, né? Isso até virou até coach. Essa venda do pessimismo embutido naquilo que seria o freudismo. E deixa as pessoas com um recado que elas não dariam para elas mesmas. Elas não dariam para elas mesmas. A não ser os tipos patológicos. O tipo Pondé é um tipo patológico, né? Mas aí ele é doente mesmo, né? Mas os psicanalistas que não são doentes, eles não dariam o recado que eles dão para eles mesmos. Esse recado realista, pseudo-iluminista.
narrativa do Freud você tem que pôr de lado, eu não ponho de lado. Mas tem que usar com outras. E eu forneci uma aqui. Que já deveria estar rodando, né? Mas não tá. Não tá. A Estação Liberdade traduziu o primeiro volume das Esferas e não consegue traduzir o segundo. Pagou a tradução pro professor da Unicamp, a tradução está pronta, mas não consegue publicar. Que é, não formou leitores. Você já imaginou? O que eu fiz sobre o Sloterdijk? Eu fiz o Paraler Sloterdijk, da Via Verita, e fiz para Vozes, um pequenininho, né? 10 lições de Peter Sloterdijk. Aliás, eu fiz o Sócrates também para Vozes. Fiz um Sócrates para Cortês, fiz um Sócrates para Vozes. Daqui a pouco a gente volta.